Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 139 de 2024, amém? Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia. Hoje, aqui no 12º livro da Bíblia, o livro de 2 Reis, nós seguiremos viagem, amém? Nos capítulos 10 e 11. Glória a Deus! Seja bem-vinda, Teca! Sejam todos bem-vindos a bordo, A nossa viagem segue a todo vapor e com essa orientação de Deus que nós encontramos aqui em Deuteronômio, quando nós passamos por lá, Deuteronômio 32, versículo 2: goteje como chuva o meu ensino e as minhas palavras desçam mansamente como o orvalho, como a garoa, vigorantes para plantas verdejantes. Amém? Glória a Deus. Então, o ensino de Deus, a sua doutrina ou as suas palavras são como essas gotas, Como o orvalho que desce, assim, inclusive durante a noite, Mansamente sobre as plantas, E as plantas somos nós, amém? Que precisa, desse vigor, ou dessas gotas, como diz a Bíblia, revigorantes. Amém? Quem está pronto para receber de Deus a sua porção de hoje? Essa porção repartida, individualizada, personalizada para cada um de nós, de acordo, com a nossa necessidade. Não é assim, queridos, Ali, se a família fosse grande, era mais. Se fosse pequena, era menos. Ou seja, de modo que cada um recebia o bastante, O suficiente para... É sempre bom lembrar, para aquele dia. Amém? É por isso que nós estamos sempre aqui, todos os dias, Assim, pois Deus tem para nós, o necessário, repito, amém? O bastante para cada dia, o que cada dia vai exigir de nós, Daí a nossa dependência, a nossa necessidade, de nos assentar à sua mesa, como nós agora estamos fazendo todos os dias, Como Ele nos orientou, todos os dias, Para a gente ter o cuidado, de fazer tudo quanto está escrito, amém? Oi, Margarida! Glória a Deus! Oi, Regis! Sejam bem-vindos, queridos. Vamos aqui atualizar o nosso itinerário da nossa viagem de hoje, O nosso guia é o Espírito Santo. Olha só, ontem nós leríamos 3 capítulos, O 6, o 7 e o 8. Nós lemos até o 9 e nem percebemos que nós já estávamos lendo o 4º capítulo. Então, ontem nós avançamos bastante, em nossa viagem. E hoje nós leremos os capítulos 10 e 11. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Vamos lá? 2 Reis, capítulo 10, Vamos deixar o Senhor, com as suas gotas de consolo, de encorajamento, assim, de instrução, conselho, assim, glória a Deus. Oi, Arthur. Arthur já chegou chegando, olha, já chegou compartilhando, Vamos lá, queridos, levantar a nossa bandeira, e a nossa bandeira é a Bíblia, amém? Oi, Lucinéia, bom dia, querida. A paz do Senhor. Diego, é mesmo, querido, Os avisos, os sinais, da sua volta estão em toda parte, Assim, oi, Aure, bom dia, amor e riso, a paz do Senhor. Vamos lá, Margarida. Ontem não deu orar
Se não deu para você ir até o final, você teve que sair. Até porque ontem a gente começou um pouquinho mais tarde, né? E terminamos bem mais tarde. Daí a importância da gente sempre chegar, né? Ou começar de 7, né? Assim. Mas a correria é tão grande que né? Vários Golias já caíram de cara no chão hoje, amém? E nós aqui chegamos, né? Assim, glória a Deus, né? Para ouvir de Deus, pois suas palavras, sua doutrina, seu ensino são como o orvalho, né? São como essas gotas sobre essas plantas verdejantes que somos nós, né? Que carecemos, né? Num dia quente como esse, né? Assim, dessas gotas, como a Bíblia diz, revigorantes. Nessa comparação que Deus faz ali em Deuteronômio 32:2, sobre as suas palavras, seu ensino, sua doutrina, né? Assim, vamos lá nos refrescar, amém? Tem refrigério de Deus para nossa alma nesta manhã. Glória a Deus. Segundo a Reis, capítulo 10, 12º livro da Bíblia, 10º capítulo. Vamos lá? Achando-se em Samaria 70 filhos de Acabe, sim, Acabe teve 70 filhos. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, onde ficava ali a capital, né, do reino do norte, ou das 10 tribos de Israel, enquanto que em Jerusalém era a capital do reino do sul, né, ou do reino de Judá e de Benjamim, né, assim. Então, achando-se em Samaria, onde reinava ou reinou Acabe, né, assim, 70 filhos de Acabe, Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria, aos chefes da cidade, aos anciãos e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós outros esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso senhor, se referindo a Acabe, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Escolhei o melhor e mais capaz dos filhos de vosso senhor, ponde-o sob o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: 2 reis não puderam resistir a ele, como pois poderemos nós fazê-lo? Não é assim? Pois Jeú, no capítulo de ontem, não foi assim, queridos? Ali amando, né, por ordem e orientação de Deus, ele vai ali matar, né? Tanto a Jorão, que é o filho de Acabe, que estava reinando em seu lugar, como Acasias, né, que é o filho de Jeorão, que era filho de Josafá, que era filho de Asa, né, assim, mas que não andou, né, nos caminhos do seu avô e do seu avô e bisavô, né, no caso de Acasias. E o Senhor então pôs fim àquele reinado, não é, através de Jeú. E aqui então os anciãos vão questionar essa ordem de Jeú. E então o responsável pelo palácio, o responsável pela cidade e os anciãos e os tutores mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos ordenares faremos, e a ninguém constituiremos rei. Faze o que bem te parecer. Então lhes escreveu outra carta dizendo: se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso senhor, e amanhã a estas horas vinde a mim, a Jezreel, onde ele estava, né? Onde inclusive estava Jezabel. E no capítulo de ontem, o capítulo 9 termina com a morte dessa mulher de uma maneira terrível, né? Assim, mesmo ela sendo filha de rei, né, ela já morta, ali Jeú vai dizer que eles enterrassem, né, porque era filha de rei, mas isso não a salvou da morte, né, e nem deu a ela uma morte digna, né, pois essa mulher foi muito má, né, assim, muito mesmo, e fez o que era mal, né, perante os olhos do Senhor. E isso foi profetizado a seu respeito, que ela morreria dessa maneira. Como ela morreu de uma maneira horrenda, não foi assim? Então, nós estamos passando aqui por um momento de transição, de reinado, né, assim? E Jeú, então, ao que parece, ele fez um teste ali, né, com o reino do norte, né? Havia 70 filhos de Acabe, você imagina, né?
certamente todos queriam o poder. Então eles dizem ali aos chefes, né, aos líderes da cidade, aos anciãos, que escolhessem um deles. Mas eles disseram: bom dia, Genilson. Bom dia, né? Ele veja, se 2 reis não puderam resistir, porque ele estava ali, né, investido de autoridade, né, com a unção, né, assim, de Deus, para resolver aquele assunto, foi sábio da parte deles, né, assim, dizer: não, nós não faremos a nenhum desses 70 filhos de Acabe reis sobre nós, faz o que bem te parecer. Ou seja, você está aí com a direção de Deus, né? Eles esperavam dele, e é aí que a direção, né, assim, a orientação, e é aí estranha. E então foram aprovados, né, nesse teste. E é então que ele vai escrever uma outra carta. E então ele vai dizer: se estiverdes do meu lado e quiserdes obedecer-me, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e amanhã, a estas horas, vinde a mim, a Jezreel. Ora, os filhos do rei, que eram 70, estavam com os grandes da cidade, que os criavam. Olha isso. Chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram. 70 pessoas, ou seja, somente os filhos, né? E puseram as suas cabeças nos cestos e las mandaram a Jezreel. Veio um mensageiro e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta até pela manhã. Saindo ele pela manhã, parou e disse a todo o povo: vós estáis sem culpa, eis que eu conspirei. Perdão, é uma pergunta. Vós estáis sem culpa? Não, vós estáis sem culpa, ponto e vírgula, eis que eu conspirei contra o meu Senhor e o matei. Mas quem feriu todos estes? Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Lembra que o Senhor, reprovando Acabe o seu reinado, né, assim, sua postura, seu comportamento, suas escolhas, ao invés de honrar a Deus em primeiro lugar, de fazer de Deus o Senhor da sua vida, do seu reino, do seu reinado, ele vai adorar a Baal, né, assim, ali influenciado, como a Bíblia diz, instigado por Jezabel, não é? Então, e é por isso que é necessário ler a Bíblia, como Deus mesmo nos orienta, né, querido? Pouco a pouco, né, assim, e de uma maneira criteriosa, ou seja, minuciosa, como mesmo um mapa, né, de um tesouro que vai nos guiando, assim, até achar, né, e nós sempre achamos. É uma promessa que Deus nos fez, né, assim, nos faz, de que se nós o procurarmos, Ele se deixará achar, né, e está em cada pedacinho dela, amém? Às vezes existe de nós certa atenção, paciência, né, mas veja, ela mesma se explica e é muito didática, às vezes repetitiva, mas com esse intuito, né, de nos ensinar, nos instruir. Tudo isso que está acontecendo aqui, queridos, é cumprimento da profecia de Deus acerca dessas pessoas, né? Esses 70 filhos, né? Nós não sabemos até então que Acabe tinha 70 filhos, né? Assim, até essa altura, né, da nossa leitura. E Deus disse, se referindo a eles, que todos que fossem homens, né, assim, eles seriam mortos, eliminando ali, ou pondo termo, né? Pondo limite, né, assim, na desobediência de Acabe e sua casa, do tanto que eles se afastaram de Deus com as suas abominações, né, assim, fazendo como os pagãos, né, assim, e então é por isso que eles vão morrer. E aí Jeú vai lembrar disso. Ele coloca ali, é uma demonstração pública, né, de que a casa de Acabe não existe mais. E infelizmente, queridos, é lamentável, é triste e é horrendo, eu sei. E está na Bíblia, né? O Senhor faz questão, né, de deixar claro, né, assim, qual a consequência ou fim, como no caso de Jezabel, daquela pessoa que mesmo recebendo de Deus tamanho privilégio, como foi o caso de Acabe, e Jezabel, que teve sim a oportunidade. Ela não foi a única estrangeira a aparecer na Bíblia,
né? Assim, num casamento, por exemplo, como é o caso de Raabe, de Ruth, mas aquelas, por sua vez, Ruth e Raabe escolheram a Deus como Deus da sua vida, né? E a sua história e o seu fim foi muito diferente, né? Ao passo que Jezabel era maquiavélica, né? Ela foi capaz de escrever uma carta como se fosse Acabe, o rei, né? A assinar ali, ou carimbar, né? Selar com o seu sinete, né? Com o seu selo real, numa conspiração ali, né? Contra uma pessoa, um homem inocente. Tudo para ter uma vinha e dela fazer uma horta, porque essa era a vontade de Acabe. Você entende? Pessoas que, como muitos por aí, né, assim, fazem o que fazem, né, sem se importar, né, com Deus e achar que isso vai ficar impune, né, assim? Quantos, queridos, fazem o que fazem na certeza da impunidade, como se Deus não existisse, como se Deus não estivesse vendo? E então o que a gente vê aqui se cumprindo, né, em Acabe e em Jezabel, ou na sua casa, porque agora vai chegar a vez dos seus filhos, né? O que fala muito sobre as consequências das nossas escolhas de hoje, que afetam não só a nós, mas também a nossa descendência, tanto para o mal, como aqui se vê, como para o bem. Amém? E é a isso que nós nos apegamos, não é? E como é, queridos? Veja, até aqui, mesmo com tantas escolhas, né? Esse é o reino do norte, porque o reino agora está dividido, mas veja, lá em Judá, o Senhor mantém uma lâmpada acesa, um descendente de Davi no trono por amor a Davi. E Davi já não está, né, há muito tempo. O Senhor já tem guardado, ele já descansou, mas por amor a ele, né, quantos da sua descendência foram ali abençoados, né, assim? Então é para o nosso ensino e exemplo, né? Então esses que acham, né, que Deus não existe, né, assim, e porque recebeu de Deus, porque a autoridade é a autorização, né, esse poder que teve Acabe, que teve Jezabel, para fazer a seu bel prazer, ou como queria. Veja que onde morreu Nabote, que era o dono daquela vinha, que se recusou a vender, a trocar ou dar ao rei ali, porque ele na sua teimosia, né, na sua imaturidade, queria porque queria, né, assim, nem comer comia, né, assim, porque lhe foi negado, porque o homem disse não no seu direito, era uma herança de família, né, assim, um homem justo foi acusado injustamente, né, assim, por pessoas malignas, porque na carta ela escreve isso, a Bíblia nos revelou o que ela escreveu na carta. Ela escolheu testemunhas malignas, ou seja, pessoas mentirosas, para dizer que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, o que não aconteceu, né? E esse homem é morto, não só ele, como também os seus filhos foram mortos ali, por causa de uma vinha, por causa de um pedaço de terra, né? E Acabe, né, conivente, porque ele era mandado, sabe? Jezabel. É tanto que ela falou assim, se alegre e coma, porque eu vou resolver esse assunto. E foi dessa maneira que ela resolveu. Isso diz muito sobre ela e sobre ele, né? Assim, muito sobre esse casamento, sobre esse tipo, né, de casamento, né? Uma mulher manipuladora, malvada, né, incrédula. E o Senhor, através de Elias, vai dizer, olha, assim como vocês fizeram a Nabote, o mesmo vai acontecer a vocês. E disse como. E já se cumpriu, né, assim? E já se cumpriu. Acabe, por exemplo, houve uma reunião no céu, queridos, a respeito da sua morte. E o Senhor deu permissão ao inimigo para ceifar a sua vida. E como isso já estava resolvido, né, assim, naquela batalha lá que aconteceu, ele mesmo disfarçado, assim como Jezabel aqui, né, assim, toda enfeitada, afinal ela era uma princesa, ela era filha de rei, ela era filha do rei de Tiro, lá dos Sidônios. Pois é, tanto que Jeú fala, pega aquela maldita, enterra ela, nessas palavras, sabe? Foi. Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Mas veja, querido, diante de Deus não há acepção de pessoas. Oi, Lê! Sejam bem-vindos, queridos. Estou aqui recapitulando, amém? Né? Para quem
está chegando, né? Eu percebi e todos os dias o Senhor tem acrescentado, né, o número de seguidores da Bíblia, né, assim, pois a nossa bandeira é a Bíblia, e aqui nesse pedacinho onde nós estamos vendo, né, assim, que mais cedo ou mais tarde, como a Bíblia diz, né, o mal, né, não ficará impune, né, ao contrário, né, do que parece. Né? Assim, Deus vai dizer através de um dos seus profetas, e nós vamos chegar a Ele, né? Assim, se Deus quiser, amém? Com fé em Deus, nós vamos ler toda a Bíblia esse ano, estamos nesse firme propósito e já chegamos, amém? No Passo do Galo e das Crianças ao 12º livro da Bíblia, estamos aqui no capítulo 10. E está escrito, né, que porque Deus não executa a sua sentença imediatamente, né? O homem pensa que, né, tá tudo bem fazer o que faz, né? Mas não é assim que funciona, né? E nós podemos observar isso na Bíblia. A Bíblia chega a dizer, queridos, ontem o Senhor nos lembrava disso. Isso é uma lei espiritual, né? Assim, e vale, né? Assim, para filho de rei, né? Tipo, para nobre e camponês. Para Deus não faz diferença. Né? Quem cava uma cova, um buraco, né? Para que outra pessoa caia nele. Quem cai nesse buraco? Eu mesmo. Se eu abrir um buraco para alguém, a Bíblia diz, e esta é a lei de Deus para nós, né? Eu mesma cairei nesse buraco. Né? Se eu revolver uma pedra para passar por cima de outra pessoa, sabe? Empurrar uma pedra. Pois bem, esta não é outra, esta mesma pedra é o que a gente vê se cumprindo aqui. Não foi em Jezreel que tudo isso aconteceu, a vinha de Nabote não ficava em Jezreel, pronto, é lá que vai morrer Acabe, é lá que vai morrer Jezabel. Foi assim que terminou a leitura de ontem, o capítulo 9, naquele mesmo lugar, né? E os seus filhos também vão morrer, como agora acabou de acontecer. Então a Bíblia diz que se eu revolver uma pedra, sabe, para passar por cima de outra pessoa, não é outra não, é aquela mesma pedra que vai voltar, que vai retornar, sim, a lei do retorno, ou da semeadura, né? Ela vai voltar e vai passar por cima de quem? De mim, né? Esta é a lei de Deus. Do contrário, também é verdadeira. É que nós estamos aqui numa parte em que nós já nos alegramos muito, né, queridos, em ver Deus cumprindo a sua promessa de bênção, que acompanha, segue, toca aquele que escolhe o bem, né? Assim, que escolhe a vida, que escolhe a bênção, né? Mas aqui nós estamos vendo aqueles que escolheram o mal, né? Na sua vez, na sua oportunidade, né? Então nós estamos vendo se cumprir. E é isso que Jeú está falando aqui, olha. Saber, pois, agora que da palavra do Senhor pronunciada, não foi assim? Nós lemos, nós estávamos ali, quando Elias falou, não foi? Contra a casa de Acabe nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou, por intermédio do seu servo Elias, que foi quem profetizou. E aí, então a leitura segue, Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe, como o Senhor disse que ela seria, né? Ela deixaria de existir. Queridos, é a casa do justo que permanece, sabe? Porque Deus a sustenta e a mantém de pé. Amém? A Bíblia chega a dizer que o justo cai, sabe? Ele cai, ele fosse até, mesmo que ele caia 7 vezes, não é assim? Mas ele terá forças para se levantar e começar de novo. Esta é a promessa, porque é Deus que levanta. Quem é que derruba? Quem é que põe para baixo? E depressão quer dizer exatamente isso, né? Na Bíblia não tem a palavra depressão, mas tem opressão, que é o que quer dizer, né? Assim, ou seja, é o pressionado para baixo. Quem faz isso? O inimigo da minha e da sua alma, o mentiroso com as suas mentiras sobre Deus e sobre nós, né? Então quem conhece a Bíblia conhece a Deus e sabe que Deus, a Bíblia diz, quando nós nos sentimos mais sozinhos, mais para baixo, a Bíblia diz que é quando Deus está mais perto de nós. A Bíblia fala que Deus está perto dos que estão desanimados e que é Ele que levanta no outro pedacinho aquele que está abatido, aquele que está cabisbaixo. Esse é Deus, né? Verdadeiramente, né? O verdadeiro, né? Digamos assim. Amém? Então, ele segue dizendo, então todos ali, o Senhor pôs fim, não é? A sua casa, aquele tempo, né?
de desvio, porque ele não só pecou, mas fez com que o povo também pecasse, se desviasse, se afastasse de Deus e dos seus caminhos, não é? Então, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. É como o sábio que diz, olha, eu passei a árvore, parecia tão frondosa, né, assim, se referindo ao ímpio, sabe? Ou seja, aquele que despreza, né, assim, o que abandona, o que não honra, né, assim, a Deus e aos seus princípios, aos seus valores. Pronto, mas no outro dia ele passou e não encontrou mais, desapareceu. Né? Então, pode até parecer que Deus não está vendo, mas acredite, Ele está. A Bíblia diz em Provérbios que Deus está a observar, ou seja, a olhar atentamente, tanto, né, os maus, sim, como os bons. Amém? Porque a recíproca também é verdadeira. Amém? Então, se dispôs, partiu e foi a Samaria, porque tudo vai acontecer em Jezreel, que foi onde aconteceu, e ali também vai se cumprir a sentença, né, sobre Acabe e a sua casa. Então, só agora ele vai para Samaria, Jeú, e estando no caminho em Bet-Equed dos pastores, é o nome do lugar, encontrou Jeú parentes de Acasias. Acasias era aquele que estava reinando sobre Judá ao mesmo tempo, porque como o reino foi dividido, no tempo de Jeroboão, estava reinando Roboão, são nomes muito parecidos também. Georão, há pouco, né, nós passamos por eles e o seu reinado, mas antes, depois de Salomão, Salomão, filho de Salomão, Roboão, e ao mesmo tempo Jeroboão, porque aqui no reinado do filho de Salomão não aconteceu nos dias de Salomão por amor a Davi, o Senhor vai dividir o reino, né, em duas partes. Então as histórias andam paralelas. Então Acasias era aquele que quando morreu Jorão, filho de Acabe, estava reinando em Judá, onde a capital é Jerusalém, certo? Samaria é a capital do Reino do Norte. Então, quando ele está indo para Samaria, ele vai encontrar no caminho quem? Parentes de Acasias, porque Acasias também morreu, né? Assim, estava lá, né? Junto com Jorão, né? Que Deus nos livre e guarde, amém? De estar perto né? No dia do juízo de alguém, né? Assim, que Deus nos livre e guarde. A nós e a nossa casa, amém? Parentes de Acasias, voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Perdão, eu pulei um pedacinho, não foi? Encontrou Jeú, parentes de Acasias, rei de Judá, e perguntou, quem sois vós? Eles responderam, parentes de Acasias, voltamos de saudar os filhos do rei e os da rainha mãe. Ora, a rainha mãe não era Jezabel e ela está morta, certo? Então disse Jeú, apanhai-os vivos. Eles os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Bet-Equed, 42 homens, que eram também parentes ali de Acasias, e a nenhum deles deixou de resto. Eles também, né, vão morrer. Tendo partido dali, encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro. Jeú saudou-o e lhe perguntou, tens tu sincero coração para comigo, como o meu é para contigo? Respondeu Jonadab, tenho. Então se tens, dá-me a mão. Jonadab deu-lhe a mão e Jeú fê-lo subir consigo ao carro. E lhe disse, vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. Repare, querido, que é preciso maturidade bíblica para entender o que no Antigo Testamento é literal, amém, simbólico, né, significante, é ensino, é princípio para nós, de uma realidade que é espiritual, certo? Veja, através de Jeú, que nós acompanhamos ontem, foi ungido o rei para executar tudo isso que está acontecendo aqui. Então, o que ele está fazendo é zelo para com o Senhor, é como se ele estivesse eliminando o mal pela raiz que era a idolatria, no caso, né? Porque o povo não estava honrando a Deus, mas a Baal, e com todos aqueles costumes pagãos e abomináveis a Deus, como o sacrifício de crianças e tudo mais. Você está me entendendo? Pois é. Então, veja aqui, né? Como ele diz, vem
né? Vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor, se referindo a Deus. E assim Jeú o levou no seu carro. Tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos os que ali ficaram de Acabe, né? Até destruí-los, segundo a palavra que o Senhor dissera a Elias. E aqui, querido, outra vez o Senhor nos lembra da importância, né? Assim, de comprar esta verdade, né? Esta sabedoria, esta instrução, aparecem as 3 palavras ali em Provérbios, e não a vender por preço algum, ou seja, são inegociáveis, né? São princípios inegociáveis. Esses a gente não dá, não vende, não negocia, não troca, não por preço algum, né? Ou seja, Deus em primeiro lugar, sempre. A Deus toda a honra, toda a glória e todo elogio, todo louvor. Ele precisa estar no seu devido lugar, que é o primeiro lugar em nossa vida, porque todas as vezes que nós invertemos essa ordem, é certo que nós estamos fazendo para a nossa própria ruína e destruição. Verdade seja dita, né? Assim, e esta é a verdade, mas quando nós o honramos, queridos, né? Nós passamos a ser o Israel de Deus, né? Contra você não vale encantamento, mas contra quem não vale encantamento, né? Assim, para o Israel de Deus, ou seja, para aquele que é separado, consagrado ao Senhor, para aquele que o seu coração é habitado, amém? Por Deus, é Deus que reina, é Deus o dono, o morador, o proprietário, né? Para aquele que a sua vida é território de Deus, né? Assim, então vale muito a pena, queridos, né? Há algumas renúncias, não é? A morrer, melhor dizendo, amém? Com todas as letras, para esse mundo, sabe? Para esse mundo, né? Para esse mundo, para que a vida de Deus, que é a vida do céu, queridos, uma das promessas, né? A daquele que ouve a Deus atentamente, que segue a Deus e os seus princípios, seus valores, é abrir, ele promete, nos assegura que abrirá o seu bom tesouro do céu. Veja, Jesus disse, aqui não é 100 vezes mais, né? Nessa vida, né? É abrir as janelas dos céus, ou seu bom tesouro do céu para nós, não é assim? Então, é ser o seu tesouro peculiar, ou seja, o seu tesouro pessoal. A Bíblia diz que nós, que somos essa terra, esse território de Deus, ele compara como um jardim, do qual ele é o jardineiro, do qual ele, Deus, cuida pessoalmente e zela, diz uma versão, com carinho, né? Então, vale ou não vale a pena, amém? Entregar como fez Davi, como fez Asa, como fez Josafá, que se comparado aos outros tantos que nós temos acompanhado como agora, que não fez, né? Assim, é uma minoria, mas uma minoria sem igual, amém? Uma minoria que é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, ou seja, entre o que se submete a Deus e o que não se submete, né? Então, vale muito a pena, amém? Né? Que o nosso coração seja todo do Senhor, porque é assim que o Senhor se refere a Davi, né? A Asa, que mesmo destituindo a dignidade da rainha mãe, nós não estamos falando aqui sobre desrespeitar ou desonrar pai e mãe, porque a Bíblia não se contradiz, né? Mas ele não aceitou ali que a sua mãe, aquele poste ídolo, né? Aquela imagem que ela fez, ele vai pegar aquilo e vai queimar publicamente, né? Assim, e é como se dissesse assim, não, minha mãe nisto, né? Assim, no mesmo erro que cometeu a senhora, é como que, quantas vezes, né, queridos, nós não precisamos, amém, repetir os erros, né, dos nossos pais, dos nossos avós. É nessa hora que nós quebramos uma maldição que vem acompanhando a nossa casa, a nossa família, né, há muitos anos, mas que em nossa vez, nós temos a oportunidade, como fez Asa, de quebrar ali, né? Ali o Senhor põe tempo e falou assim, aqui, essa maldição aqui agora está quebrada, ela está desfeita. Ela não mais vai amaldiçoar, ferir, né, fazer mal a ninguém mais nessa casa, foi quebrada aqui. Amém? Ou seja, todos nós temos esta oportunidade, como todos esses tiveram. E para nós são exemplo, tanto do que fazer como do que não fazer. Não é assim? O Senhor disse, não se case com elas. Não foi?
quando falou de Salomão, e ele é o que ele vai fazer. E isso foi sua ruína, né? Assim, querendo agradar ali as suas muitas mulheres, ele vai erguer santuários, né? A Moloque, né? Assim, a Astarote, os deuses de todas as suas, de todas, a Bíblia diz, e eram 1000, né? Assim, de todas as suas mulheres estrangeiras, né? Quebrando ali, ou desprezando, porque foi o que ele fez, literalmente, um princípio de Deus tão simples e claro, né, assim, para que o seu coração não se desviasse e não fosse corrompido. E assim vão fazer esses outros aqui, inclusive até casando entre o reino do sul e o reino do norte. Por exemplo, houve uma aqui, foi Acasias ou foi o seu pai, Jeorão, que vai se casar com a filha de Jezabel, né, e também vai se corromper. Porque o Senhor disse o quê? Que mais cedo ou mais tarde, que foi o que aconteceu com Salomão, o homem mais sábio que já houve, né? Mais rico, mais famoso, nos seus dias não houve na terra quem fosse maior do que ele, né? Nos seus dias. Agora, sábio nunca houve nem haverá, né? Mas bastou quebrar ou desprezar uma orientação clara de Deus acerca do casamento, né? Assim, para ali adulterar ou se prostituir, eu digo espiritualmente, ou seja, ser corrompido, né, assim, e o seu coração, a Bíblia vai dizer, não era todo do Senhor. Então, queridos, não há negócio. Então, não se escandalize, amém? É necessário, sim, arrancar o mal pela raiz. Com o diabo, a gente não negocia, a gente não dá brecha, amém? A gente não dá brecha, porque ao contrário de Deus, que é misericordioso e piedoso, né, que quando disse a Davi, o que você escolhe? Né, ele falou assim, olha, eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo, porque tu és misericordioso. Das 3 opções que Deus vai dar àquele homem, né, por amor, né, assim, falou, eu preciso lhe castigar, amém, como um bom pai, né, que disciplina e educa o filho a quem ele quer todo o bem, né, ele falou, se escolhe, eu agora não lembro, queridos, na pressa e muita coisa na cabeça, quem lembra quais eram as 3 opções? Mas uma eram tão parecidas e Deus vai escolher os 3 dias. Era a menor. Esse é Deus, mas o diabo não é assim não, viu? Ele é ladrão, ele rouba. Ele tá aqui para isso, para nos roubar, nos matar e nos destruir. Amém? Então com ele a gente não negocia. Não negocia. A gente precisa eliminar e arrancar. Isso é zelo. Amém? A Bíblia chega a dizer, eu penso que não havia outra palavra, né, em nosso idioma, porque há palavras, queridos, como saudade, por exemplo, né, é uma palavra que só existe no português, você sabia disso? Né? Não existe em outros idiomas, então como traduzir isso, né? Então, em outros idiomas, eles colocam outras expressões para entender o que a gente quer dizer com saudade, um sentimento tão, né? Mas só existe no português essa palavra para expressar essa emoção, esse sentimento. Então, no português, o zelo de Deus foi colocado como ciúme, embora que ciúme seja uma palavra assim muito rasa, né? Mas fala disso, sabe? Eu penso que zelo é melhor traduzido, né? É o zelo que o Senhor tem por mim, por você, né? Jesus chega a dizer, não tem como você servir a 2 senhores. Se referindo, bom dia, vizinho. Se referindo a Deus ali e a Mamon, ou seja, o dinheiro, né? Ou o Deus desse mundo, né? Não há como. Ou nós servimos a Deus, ou a Baal. Não foi assim que Elias falou para o povo ali cocheando entre 2 pensamentos. Nem assim? No tempo de quem? De Jezabel e Acabe. Porque foi isso que eles fizeram. Com as suas escolhas, acabou levando o povo a ficar confuso, sem saber quem era o Deus verdadeiro. Você acredita? E assim tem muitos por aí, queridos, que ainda não tem certeza de que Deus existe, de que Deus é real e que o céu é logo ali, sabe? Né? E ali, por isso que há aquele desafio que responder com fogo, né? Porque eles estavam ali, ou seja, na dúvida, né? Aí falou, ou você, se Deus é Deus, se Deus é Deus, né? Ou você serve a Deus ou a Baal, né? Então, não deve haver sombra de dúvida, nem variação em nosso coração, amém? Então, esse é o zelo aqui, sabe? De Jeú, com o que aconteceu, amém? Sejamos maduros, quem é maduro biblicamente é maduro espiritualmente, amém? Então, o capítulo 10 segue dizendo, ajuntou Jeú, é uma reforma aqui, amém, queridos? Ajuntou Jeú
a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal. Jeú, porém... Sério? Ah, olha isso, queridos. Eu tô lendo com você, amém? É pra você que vai passando depressa. Que honra e privilégio. Talvez não possa abrir a sua Bíblia, né? É pra você, ou seja, eu não li antes, eu tô lendo pra você, certo? A minha vontade, às vezes aí, pronto, eu leio aqui, depois eu volto, marcando o que eu ainda não marquei, coisas que eu ainda não tinha reparado, né, assim, mas é nessas horas que eu falo, meu Deus, eu queria ter lido antes. Mas o propósito aqui é ler com você, amém? Então, ajuntou Jeú a todo o povo e lhe disse: Acabe serviu pouco a Baal, Jeú, porém, muito servirá, pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, porque por um momento pareceu, mas veja, todos os seus servidores e todos os seus sacerdotes. Isso foi uma estratégia para juntar, tá certo? Né? Então, chamou ali todos os profetas, os servidores, todos os seus sacerdotes, e era a gente, queridos. Jezabel, ela mantinha na sua mesa 450 profetas de Baal. Matou a tantos profetas de Deus que foi necessário esconder algum deles para escapar, para que, né, houvesse remanescente. 100 deles foram colocados em cavernas a pão e água para salvar das garras dela. Mulher terrível. Então, pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servidores, os seus sacerdotes, não falte nenhum, uma reunião, né, assim, porque tem um grande sacrifício a oferecer a Baal. Gente, ele tá mentindo, né? Todo aquele que faltar não viverá. Era uma convocação, amém? Não um convite. Porém, Jeú fazia isso com astúcia para destruir os servidores de Baal. Foi uma maneira que ele encontrou de reunir o povo ali, né? Todo mundo desviado, querida, né? Eles acreditaram, né? Disse mais Jeú: consagrai uma assembleia solene a Baal, e a proclamaram. Né? Ali uma grande reunião. Também Jeú enviou mensageiros por todo Israel. Vieram todos os adoradores de Baal, e nenhum deles, ou nenhum homem deles, ficou que não viesse. Vieram todos. Pense numa oportunidade sem igual. Entraram na casa de Baal, sim, ele tinha um templo, acredita, gente, em Israel, que se encheu de uma extremidade à outra, né, assim, até para saber, né, como seria ali o reinado. Se ele disse que Acabe serviu pouco, que ele serviria muito mais, vocês imaginaram como seria isso, né? Então, disse Jeú ao vestiário: tira as vestimentas para todos os adoradores de Baal. E o fez. Que eles tinham lá, né, as suas vestimentas. Entrou Jeú com Jonadab, queridos, né? É como a Bíblia diz: investe nos amigos que devem durar para sempre, né? Aqui ele faz aquele teste. E olha quem está aqui do seu lado, né? Nessas horas que a gente precisa de um amigo assim. Então, entrou com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal e disse aos adoradores de Baal: examinai e vede bem, não seja aqui entre vós algum dos servos do Senhor, mas somente os adoradores de Baal. Ele queria ter certeza que ali não estava nenhum servo de Deus, servo do Senhor, amém? Então ele está ali, né? O povo crente que ele de Baal também, né? Então veja aqui que não tenha nenhum servo do Senhor, somente adoradores de Baal. E entrando eles a oferecerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens e disse-lhes: se escapar algum dos homens, meu Deus, se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vida daquele que os deixar escapar responderá pela vida dele, né? Então, né, sucedeu que, acabado o oferecimento do holocausto, ordenou Jeú aos da sua guarda e aos capitães: entrai, feri-os que nenhum escape, né? Ou seja, a matança aconteceria lá dentro, e caso algum escapasse, aqueles 80 estavam do lado de fora, né, assim, para resolver o assunto. Então feriram-nos a fio de espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora e penetraram no mais interior da casa de Baal.
E tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e a transformaram em latrinas. Sim, profanaram, né? Ou seja, numa coisa... transformaram em latrina até ao dia de hoje, ou de quando foi aqui escrito. Assim Jeú exterminou de Israel a Baal. Gente, Baal, esse nome, ele é como que... Eu não quero aqui ofender nenhuma religião, amém? Nós sabemos que todas elas são... É o homem procurando a Deus, né? Assim, inclusive nas evidências, porque é assim que a Bíblia coloca, né? A que Deus deixou da sua... A Bíblia diz que são das suas qualidades, amém? Invisíveis, ele tornou visível, ou seja, ele tornou evidente, através de toda a criação, de que ele existe, de que ele é real. Enquanto que muitas religiões vão adorar a criação, ao invés do Criador, certo? Mas Baal, de todos os deuses que já houve, ele é uma afronta assim tão direta a Deus, porque o seu nome, não lembro aqui no sentido literal, mas é como se dissesse assim, Deus é Baal, entende? Ele é uma coisa assim, é muito abominável, sabe? É como, eu não quero aqui ofender, entende? É só para que a gente entenda, por exemplo, para os muçulmanos, quem é, tipo assim, o Alcorão é muito parecido, inclusive Jesus está no Alcorão, você sabia disso? Mas veja que Maomé é mais importante do que Jesus, ali para eles é Maomé, tá entendendo? Pronto, sabe? É como se ele fosse o Salvador, pronto, é o caso aqui de Baal, só pra gente entender, né? É atribuir, você tá entendendo, a um homem, né, que existiu, no caso Maomé, como se sendo que, né, no caso Baal nem, mas enfim. Então, assim, Baal foi exterminado, porém não se apartou Jeú de seguir os pecadores ou os pecados. É uma pena, queridos. Não acredito, mas precisamos acreditar. É o que está escrito e é verdade. Amém? Você acredita que apesar de Jeú ter se colocado nessa posição, né, assim, ter cooperado com o Senhor e o seu plano, porque é o que acontece, queridos? Deus sim tem uma história escrita especialmente para mim e para você todos os nossos dias. Diz o Salmo 139, eles foram escritos, né? A cada um deles, desde o primeiro, ou antes mesmo, amém? Do primeiro deles, não é assim, Riso? Pois é, Riso. Né? E apesar de ele ter sido esse instrumento, de ter sido, como a gente costuma dizer, usado por Deus para cumprir essa profecia, né, a respeito da casa de Acabe, né, assim, a Bíblia agora vai dizer que, porém, né, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, acredita? Nossa, Jeroboão é esse padrão, queridos, é esse exemplo do que não fazer. Esse homem fez 2 bezerros de ouro e botou lá, na sua insegurança, né, de que o povo, quando o reino é dividido, de que o povo fosse adorar no templo de Salomão, lá a Deus, né, em Jerusalém, ele vai erguer ali, meu Deus, vai fazer um altar ali, vai consagrar sacerdotes que nem eram da tribo de Levi, e o povo vai se desviar completamente de Deus, sabe? Esse foi Jeroboão. E a gente sabe como terminou a casa dele, que nem terminou a casa de Acabe. Não foi assim, ele e seus filhos foram de todos terminados. E Jeú, infelizmente, não se apartou, está aqui, não se apartou de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, está aqui, ó, como a gente lembrou, dos bezerros de ouro que estavam em Betel. Foi em Betel, Samaria ainda não existia, foi no tempo de Onri, né? Que ele comprou aquela montanha ali de Semer, por isso Semer, com R no final, daí Samaria, amém? Só para quem lê a Bíblia é que sabe, né, dessa pérola, né, dessa preciosidade, de como surgiu Samaria e assim os samaritanos, né? Então, foi lá em Betel que ele vai erguer os bezerros. A saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan, pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito. Ai, queridos, que expressão!
Porque não é isso. E essa é a nossa oração, né? Assim, meninas, não é assim, queridos, né? Essa é a nossa oração, ser parte, sabe? Do grande plano de Deus, né? E isso acontece quando nós vivemos, né? Ou respondemos ao seu chamado, cumprimos a nossa missão, a nossa vocação, né? Assim, desenvolvemos ou despertamos o dom, o talento que o Senhor depositou em nós a nos enviar para cá. Nós somos resposta de Deus, a nossa geração. E quando isso acontece, é certo que além da nossa própria felicidade, nós estamos a serviço de Deus, né? Assim, e fazendo o bem, abençoando a muitos, ou seja, fazendo parte de um grande plano, né? Mas isso acontece quando o quê? Exatamente como nessa parte, né, Jeú vai fazer. Bem executaste o que é reto perante quem? Perante as pessoas? Não, perante Deus. Quando nós fazemos o que é reto, o que é certo perante Deus, é certo que nós vamos estar fazendo o mesmo perante as pessoas, mas não é o contrário, porque quando é o contrário, geralmente não é o que nós fazemos, geralmente não acertamos, amém? E é por isso que o inimigo nos mantém tão focados aqui, nesse, né, aqui embaixo. E aí é daí, muitas vezes, que nós nos desviamos e muito, nos distanciamos da vontade de Deus para nós, amém? Mas quando o nosso objetivo é fazer o que é certo perante Deus, né, Ele nos dá graça e favor, né, assim, perante as pessoas, ao ponto, queridos, de Deus nos assegurar de até transformar os nossos inimigos em amigos, amém? Então diz para mim, né, onde deve estar os nossos olhos, né, onde os nossos olhos devem estar fitos, onde deve estar o nosso foco? Em Deus, né, assim? Ajuda-nos, Senhor. Então, olha só como acontece, porquanto, isso é Deus falando a Jeú, bem executaste o que é reto perante mim e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto era do meu propósito, né? Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. Querido, que preciosidade! Ah, Senhor, como nós te agradecemos, né, por nos mostrar assim tão claramente, né, aqui através da vida de Jeú, que nada, querido, que nós fazemos de certo, de bom, passa despercebido aos olhos de Deus. Veja, esse homem vai se desviar. Ele comparou ele, como tem comparado todos os que vieram depois dele, né? Assim, tanto os que, a exemplo de Davi, Davi é um bom exemplo, como Asa e Josafá somente até aqui, não é? Mas todos os outros vão ser comparados a Jeroboão. Também Jeú, mas porque ele executou. Executou o quê? O que era do propósito de Deus, né? Assim, o Senhor garantiu que a ele. Olha que bênção, querido. Olha que bênção, até a 4ª geração se assentará no trono de Israel. Olha que bênção, veja que nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ainda que a gente erra, Davi errou feio, nem assim, mas era humilde, ele se arrependeu, ele pediu perdão, amargou as consequências, sim. Ele amargou a consequência, porque quando escolhemos o mal, uma maldição nos acompanha. Isso é fato, não é assim? Mas até mesmo amargando as consequências, a bênção do Senhor estava com ele. Ali no deserto, ao ermo, ele nem sabia para onde ir, né? O Senhor enviou amigo de verdade, providência, livramento. Amém? Assim é sofrer com Deus. Amém? Ele não se aparta de nós, ele sofre conosco. Esse é Deus. Amém? Se a gente ouvir, né, assim, riso, é mentira do mentiroso, né? Oi, Lúcio! Bom dia, amigo. Sentimos a sua falta. Sejam bem-vindos. Eita, já chegamos a 9. Vamos lá levantar nossa bandeira bem alto. Meu Deus, já está dando 9. E agora que nós estamos terminando o capítulo 10, não é? Então, o Senhor vai dizer isso, olha, porque você existe, gente, o Senhor não é esquecido, a Bíblia diz isso, e como nós te agradecemos, Senhor. Ajude-nos hoje, Senhor, a fazer o que é reto, o que é bom, o que é certo perante os teus olhos, porque é certo que não só nós, mas até mesmo a nossa descendência será ricamente abençoada, amém? Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo, olha, aqui está,
Não foi o que o Senhor nos disse hoje, tem dito, né, assim, muito claramente. Olha aqui qual foi o pecado de Jeú. O seu coração não era todo do Senhor. O Senhor valorizou, o Senhor recompensou. Deus é justo ou não é? Deus é justo. O Senhor recompensou o que ele fez de bom. Mas Jeú não teve cuidado. É esse cuidado que nós precisamos ter. De quê? De andar de todo o seu coração na lei do Senhor. Esse foi o seu erro. E é o erro na maioria de nós, querida, em nossos dias, de achar que a gente pode, né, servir a Deus e a Baal, a Mamon. Não é assim? Não. Precisamos ter o cuidado, ajuda-nos, Senhor, de andar de todo o nosso coração, que na lei do Senhor, Deus de Israel, o nosso Deus, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Ou seja, ao que tudo indica, era o mesmo, né? A idolatria. O capítulo 10 termina dizendo: naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel. Que foi ferido por Azael em todas as suas fronteiras. Lembra de Elias naquele momento ali? Queridos, nós não aceitamos menos que isso, amém? Temos conhecido os profetas de Deus, os profetas da Bíblia, e aprendido muito com eles, né? Elias foi no capítulo 8, que nós passamos ontem. Azael vem saber se Jorão, filho de Acabe, morreria daquela doença. Ele foi ferido ali numa batalha, estava acamado, e ele mandou Azael procurar o homem de Deus, no caso a Eliseu. Nós estamos no tempo de Eliseu, amém? Se ele morreria daquela doença, e ele vem para isso, e ali Eliseu vai dizer: não, ele vai sarar. Agora o Senhor me mostrou que ele vai morrer, ou seja, ele não vai morrer dessa doença, certo? Mas ele vai morrer, né? E certamente ali, não vou dizer o que a Bíblia não diz, né? O que a Bíblia diz, que Elias fita os olhos em Azael, mas por tanto tempo. Sabe quando a pessoa encara a gente? Pronto. Capítulo 8 de 2 Reis, nós passamos por ele ontem, por esse momento. Que Azael com H, ele fica embaraçado, sabe? Com Elias olhando assim para ele. E Eliseu, a gente sempre troca, né? E aí ele pergunta: por quê? Porque quando ele olha assim, por tanto tempo para Azael, é porque ele está vendo, o Senhor está mostrando a ele o futuro, o que há de acontecer, inclusive através de Azael, né? E ele chora porque o que ele vê é horrendo, queridos, é triste, sabe? É o que nós pedimos tanto ao Senhor para abrir os nossos olhos, que nos dê essa maturidade, porque a gente não vê só o que quer, amém? A gente vê o mundo espiritual como ele é e como ele funciona, amém? Vê tanto anjos de Deus como espíritos imundos, né, assim? Então, é o que Eliseu vai ver, uma grande maldade e crueldade que Azael no futuro vai fazer. E olha aqui o Senhor dizendo, ou a Bíblia dizendo que isso está acontecendo. Já tem se passado algum tempo, né? Assim, o que foi que Eliseu viu? O que ele viu, queridos, e ele chora, né? Ali, é por isso que Azael vai perguntar: por que você está chorando? Ele falou assim: porque eu sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Lembrando que eu me equivoquei aqui, não foi assim? Azael é servo de Ben-Hadad, que é o rei da Síria, certo? E ele vem procurar o homem de Deus ali, né, no território de Israel, certo? Então, não é Jorão. Jorão vai morrer como morreu, né, através de Jeú, tá? Só me confundi. É sobre Ben-Hadad, aquele que Acabe deixou viver, né, assim? E por isso, né, também desagradou a Deus, porque Deus o entregou nas suas mãos e era necessário, né, assim? E aí esse homem volta, acaba, né, enfim. E aí, o que Elias vê? Ele falou assim: porque eu sei, por que você está chorando, né, olhando assim para mim? Ele falou assim: porque eu sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. E o Senhor mostra, querido, ele ferindo a espada os jovens, despedaçando as crianças, acredita? E abrindo, a Bíblia vai dizer, a barriga. Imagina que crueldade das mulheres grávidas, sabe? E esse homem realmente era maligno.
Porque a Bíblia diz que ele... Olha a reação dele, ele falou assim, mas quem sou eu, um cão? Ele se compara, né? Tipo assim, pra fazer essas grandes coisas. Ele considerou grande, sim, de horrível, né? Mas ele, olha, ele, tipo assim, ele pensou que no poder, certo? Né? Que teria essa pessoa capaz de fazer tal coisa, né? Ao que ele, com as suas próprias mãos, o que nós temos aprendido aqui, né? Que Deus é nosso juiz, é Ele que pleiteia as nossas causas e que Ele está vendo. E nós aprendemos isso com Davi. E é por isso que nós não fazemos, né? Com as nossas próprias mãos nada, né? Não é o caso ali, é que ele é mau mesmo, né? E como é bom ter os olhos abertos, né, queridos, espiritualmente. Como é bom ter a visão de Deus, não é? Porque é aos seus que o Senhor visita na terra e mostra, né? Como nós temos encontrado na Bíblia, tantos sinais e avisos, né? Profecias que já se cumpriram e hão de cumprir, mas até hoje o Senhor nos visita, né? Assim, nós somos os seus amigos, amém? Ele chega a dizer, eu não faria sem antes avisar, sem antes contar, né? Assim, disse isso a respeito de Abraão e também está escrito ali em Amós, acerca do seu povo, amém? Então o Senhor mostra ali a Eliseu, Azael fazendo isso. A Bíblia diz que quando ele volta, ele entrega o recado, né, assim, e ao que parece, algum tempo depois, não muito, ele, com um cobertor, querido, pensa numa cena terrível, mas está na Bíblia. Ele, com um cobertor, ele vai sufocar ali, e é assim que Ben-Hadad vai morrer, e ele vai, certamente, reinar em seu lugar, naquela conspiração, naquela coisa terrível, né? Pois é. Então, olha ele aqui, naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por quem? Por Azael, como Eliseu viu, né? Em todas as suas fronteiras. Uma prova também, queridos, que Deus está sempre no controle, certo? E que nada acontece sem a sua permissão, né? Há quem dê muito poder, assim, ao diabo. Sim, a gente não subestime, não subestima, né? Assim, aprendemos ali com o Miguel, né? O Senhor te repreenda, né? Assim, não vamos aqui, né, juntando todas as nossas idades aqui, todos os dias e anos, né, que nós temos, não dá nem assim, dos anos de humanidade que ele tem, não é? Não que ele seja humano, eu digo assim, que ele passeia pela terra, não é? Então, não é a pressa, perdão, queridos, eu tenho um compromisso agora de 9 horas, não o subestimamos, não é sobre isso, certo? Mas ele não faz nada. Lembra lá da reunião sobre a morte de Acabe? Foi ele que apareceu, né? E é o que ele faz. E ali ele vai dizer, deixa eu ser um espírito de engano, né? Aí o Senhor disse, tá certo. Não certo, permitiu. Falou assim, vai, você será, no sentido bem sucedido, assim, no sentido de que ele deu a permissão, amém? É que são palavras muito boas para ser usadas, né? Mas é o que acontece, amém? Então, é por isso que o Senhor diz a nós, né, seus filhos, que nós nos agrademos dos seus caminhos e sejamos sábios para que Ele tenha o que responder. Amém? Porque Ele é questionado, né? Quem é o nosso acusador? É Deus? Não, isso Ele diz sobre Deus, mas é mentira. Ele é o nosso acusador, né? E nos acusa diante de Deus, né? Como fez com Jó. Então, é Ele que aparece ali, né? Então, Azael é uma prova das tantas, inúmeras que nós encontramos na Bíblia, que nada acontece sem a permissão de Deus. Até o diabo, para fazer o que faz, precisa da permissão ou da legalidade, amém? Que nós aqui damos com as nossas escolhas e decisões, tá certo? Então, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade, os gaditas, os rubenitas e os... Meu Deus, manassitas, que é a tribo de Manassés, né? Desde Aroé, que está junto ao vale de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, ou seja, todas essas tribos, queridos, foram afetadas com o avanço aqui da Síria, né? Sob o domínio, digamos assim, de Azael. Ora, os mais atos de Jeú e tudo quanto fez e todo o seu poder, porventura, né, como todos os reis de Israel, isso é dito ao final, né? Não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeú com seus pais e o sepultaram em Samaria. E Jeoacás,
São 4 gerações, vamos contar? Essa é a primeira, amém? Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar, como Deus havia prometido, né? Os dias que Jeú reinou sobre Israel, né? Ali sobre a tribo do norte, as 10 tribos de Israel em Samaria, né? Cuja capital é Samaria, foram 28 anos, muitos anos, amém? Certamente, porque por causa desse grande ato, né? Embora ele não tenha tido o cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, né? Mas pela bênção que o acompanhou de ter ele executado o que era do propósito de Deus quanto à história de Israel, a casa de Acabe, ele vai reinar 28 anos. Amém? E é assim que termina o capítulo 10 e já são 9 horas. Ai, e a vontade de continuar aqui no capítulo 11, Senhor. Ele é um tanto mais curto, quem topa? Ai. Ai, Jesus, eu preciso ir, queridos. Marisa, vamos chegar a 10. Ontem, né, quando a gente estava em 5, de repente eu olhei e já era 11. Ai, queridos, como eu quero louvar ao Senhor, né, e agradecer ao Senhor pela sua vida, né, pelos seus ouvidinhos atentos, né. É pequenininho? Vamos. Oh, oi, Lúcio, querido. Olha ela, gente, a Nelly. Ei, moça, sentimos a sua falta. Bom dia, amor. Tá chegando agora, Nelly? Queridos. Ai, Jesus. Ai, não vamos nos deter, amém? Vamos então ler, para então a gente orar, tá certo? E eu anotar o seu nome. 2 Reis, capítulo 11, amém? Vendo Atalia, mãe de Acasias, pronto, Acasias aquele que vai morrer também, ali quando Jorão, filho de Acabe, morre, né, ao mesmo tempo, pronto. Atalia é mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se, porque agora a gente vem aqui para o reino, nós estávamos no que aconteceu no reino do norte, né, cuja capital é Samaria, Jeú, papá, Acabe, né, Jorão, Jeú. Agora a gente vem para o reino do sul, onde a capital é Jerusalém, ou chamado reino de Judá, tá certo? Que é Judá e Benjamim. Então, o que é que está acontecendo lá? Vendo Atalia, porque tudo o mesmo que volta ao mesmo período ou ao começo desse mesmo tempo que foi narrado aqui no capítulo 10 sobre o reino do norte, tá certo? Não morreu Jorão? E o que é que vai acontecer aqui? A casa de Acabe, e Jeú vai reinar 28 anos, certo? Ao mesmo tempo, o que é que está acontecendo em Judá? É o que descreve o capítulo 11. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Homem, o nome dela é Atalia. Mas com que objetivo? Mas Jeozeba, filha do rei Jorão e irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e pôs a ele e a sua ama numa câmara interior, e assim o esconderam de Atalia, e não foi morto, certo? Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, tudo para livrar esse filho de Acasias de Atalia, mãe dele, certo? Nesse tempo, gente, isso ela fez. Isso ela fez para reinar. Os netos, entende? E foi então que esse Jeozeba aqui tomou a Joás e escondeu, entende? E ele fez isso por 6 anos, para livrar o menino das mãos dela. E diz até que ele o teve escondido na casa, se referindo ao templo de Salomão, a casa do Senhor. Meu Deus, 6 anos, enquanto ela reinava, ou seja, ela...
No 7º ano, se passaram 6 anos, certo? No 7º ano, mandou Joiada chamar os capitães dos cários e da guarda e o fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles aliança e ajuramentou-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Veja que, gente, é só para quem lê a Bíblia, né? Sem pular nenhuma página, nenhum pedacinho. Quer dizer, então houve uma mulher não estabelecida, não que mulher não possa, nós temos, né, Débora ali como líder de Israel, né, como juíza antes dos reis, né, assim, antes de a monarquia ser instituída em Israel, ela vai meio que reinar, não podemos dizer assim porque nem havia monarquia ainda, certo? Mas ela vai liderar a nação de Israel, amém? Mas ela foi estabelecida por Deus e não foi assim que aconteceu, certo? Mas então a Thalia é uma mulher que vai reinar, tá? Pelas suas próprias mãos, por 6 anos sobre Israel, ou sobre o reino do sul, não é? Em Jerusalém. Quem sabia disso? Só para quem lê a Bíblia, amém? Então vamos lá. Então se passou 6 anos naquele negócio, e aí no 7º mandou Joiada chamar os capitães, né, dos cários e da guarda, e os fez entrar à sua presença onde? Lá no templo. Gostei disso, amém? Né? Na casa do Senhor. Fez com eles aliança ali e fez com que eles fizessem um juramento ali na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei, né? Então lhes deu ordem dizendo: esta é a obra que há vez de fazer. Uma terça parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei. E a outra terça parte estará ao portão sur. Não sul, mas sul com R, se referindo a um lugar. E a outra terça parte ao portão detrás da guarda. Assim fareis a guarda e defesa desta casa. Sim, ele vai pedir ali ajuda para guardar o menino, certo? E ali deu ordens de como isso deveria acontecer. Os 2 grupos que saem no sábado, estes todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Ou seja, se referindo ali ao menino. Ele é apresentado como? Eu quero saber se ele é criança. Só disse filho, nós não sabemos a idade. Não até agora. Rodeareis o rei, cada um de armas na mão. E qualquer, porque ela matou todos os outros, querido. Então ele sim corria perigo de morte. E era neto dela, ou seja, uma mulher maligna. Amém? Rodeareis o rei, cada um de armas na mão, e qualquer que pretenda penetrar nas fileiras seja morto. Estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os capitães de 100, eram muitos, né? Capitães de 100, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Ele era o sacerdote, bem que esse Joiada não é o sacerdote, ou seja, ele era o pastor ali, né? Ou era, nesse tempo, o sumo sacerdote, né, da casa do Senhor, certo? Então, fizeram tudo quanto ordenaram o sacerdote Joiada, tomaram cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, e vieram ao sacerdote Joiada. Ele usou, inclusive, do costume, certo? Não era o templo, eles entravam e saíam no sábado, certo? Então, ali havia a troca, foi dessa maneira que ele organizou, glória a Deus. O sacerdote entregou aos capitães de 100 as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi, e estavam na casa do Senhor. É assim, queridos, que o Senhor mantém, né, a lâmpada de Davi acesa. É linda a fidelidade, a lealdade do Senhor na nossa vida, né? Entregou a eles para guardar aquele que, eu não sei mais qual é essa geração depois de Davi, né? As lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam guardadas ali, guardadas é meu, e estavam na casa do Senhor. Os da guarda se puseram cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até ao lado esquerdo, e até ao altar, e até ao templo, para rodear o rei. Então Joiada fez sair o filho do rei. Tudo isso ele fez, certamente não era só para guardar ele lá dentro, né? Mas para o apresentar, amém? Como um remanescente da casa de Davi. Então Joiada fez sair o filho do rei, depois de 6 anos que ele escondido ali, né? Guardado ali, pôs-lhe a coroa, e lhe deu o livro
Oh, glória do testemunho. Glória a Deus. Certamente ali ele já tinha contato com ele, amém? Eles o constituíram rei e o ungiram, amém? E bateram palmas e gritaram, viva o rei. Quantos anos tem essa criança, queridos? Ouvindo Atalia, o clamor dos da guarda ali, né, confiante em si mesma, né, porque ouvindo Atalia, o clamor dos da guarda e do povo veio para onde este se achava na casa do Senhor. Veja que ali ela não estava, nem podia estar, né, com as suas... Então, quando ela ouve o clamor, ela vem, né, para onde? Para a casa do Senhor, que é onde, né, olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume dos reis, amém? Queridos, tem sim lugar certo, amém? E hora marcada também. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, segundo o costume, e os capitães e os tocadores de trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, daquela terra ali, né, da tribo de Judá e Benjamim, e se tocavam trombetas, ou seja, havia uma grande festa, não é? Então Atalia rasgou seus vestidos. Mulher, faz isso não. Agindo como homem, né, também, porque assim faziam, né? Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou, traição, não foi isso que ela fez? Não, senhora, traição foi o que você fez. Porém o sacerdote Joiada, ele ali é o sacerdote, ou seja, o líder espiritual, não é assim? Deu ordem aos capitães que comandavam as tropas e disse-lhes, fazei-a sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito, não a matem na casa do Senhor, ou seja, fazem ela sair. Se alguém ele ameaçou de morte ali quem a ferisse dentro da casa do Senhor. Ali não é uma guerra. Queridos, quantas lições nós encontramos aqui, né? Não, mas lugar de paz, amém? Então, não a matem na casa do Senhor. Essa era a ordem do sacerdote. Veja que tudo partiu, né, assim, certamente na direção de Deus. Lançaram a mão dela e ela pelo caminho da entrada dos cavalos. Lançaram a mão dela e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. E assim termina. A vida ou a história que ela mesma escreveu para si mesma, amém? Pois é, Joiada, e assim termina o capítulo 11, amém? Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei, ou seja, ele renovou ali a aliança de Davi, amém? Com o seu descendente, que o Senhor, por amor a ele, prometeu que não, era uma lâmpada que não se apagaria, né? Mesmo Salomão tendo se desviado, como se desviou, ele falou assim, eu vou dividir o reino, mas... né, em Jerusalém, na cidade que eu escolhi para ali, que está se referindo ao templo, esse templo aqui, fazer habitar o meu nome, né, uma lâmpada não se apagará. E olha como essa lâmpada foi salva, né, o Senhor é fiel, queridos, foi guardada por um tempo, né, durante aquele tempo todo esse plano foi, né, projetado e agora Joiada fez a aliança entre o Senhor e o rei. Qual a idade dele? Às vezes a Bíblia revela, né? E o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Né? E essa é a função do sacerdote, amém? No Antigo Testamento, é por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Essa mediação entre Deus e o povo, né? Assim, ele simbolizava Jesus, amém? Essa realidade espiritual, né? Aqui no sentido simbólico. Então ele fez o quê? Ele fez a aliança entre o Senhor e o rei. Olha, primeiramente entre quem? O Senhor e o rei, né? E o povo para eles, para serem eles o povo do Senhor. E depois também, como também entre o rei e o povo. E esse é o reinado, a gestão, a liderança daquele que está a serviço de Deus e não do outro. Amém? Então todo o povo da terra, ali, né, de Jerusalém, do Reino do Sul, entrou
Sim, entrou na casa de Baal, sim, tinha uma casa de Baal lá também. Entrou na casa de Baal e a derribaram. E é assim, e é isso que acontece quando nós fazemos, né, uma aliança com Deus de todo o nosso coração. A gente derriba, despedaça. Entrou na casa de Baal e a derribaram, despedaçaram seus altares e as suas imagens, e a Matã, Matã com acento, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote pôs guardas sobre a casa do Senhor. E é assim que se faz, amém? Né? Com os princípios de Deus a gente não negocia. Ou a gente é de Deus, né? Assim, né? Então é de todo o coração. Tomou os capitães dos cários, aqueles mesmos, né? Os da guarda e todo o povo da terra, e todos estes conduziram querido, é assim a vontade do Senhor, não é? Conduziram da casa do Senhor o rei pelo caminho da porta dos da guarda, vieram à casa real, amém? E Joás sentou-se, o nome dele é Joás, né? Sentou-se no trono dos reis, ou no trono de Davi. Amém? Alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila. Amém? Não houve guerra. Depois que mataram, não houve guerra, foi meu, tá bem? A cidade ficou tranquila depois que mataram a Atalia, a espada, junto à casa do rei, né? E o capítulo 11 então termina. Era Joás. Eu sabia! Agora a Bíblia revela o seu nome, porque eu olhava para ele aqui, né, enquanto a gente lia, e eu via uma criança, e ele queridos. É por isso que foi necessário esperar 6 anos. Quantos anos ele tinha, Riso? 7 aninhos. Olha, era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Era por isso que era preciso esperar, queridos, né? 6 anos esperar, ele era só um bebê. Foi por isso que também conseguiram esconder ele ali, né? Ele era só um bebê, recém-nascido, não era, Lúcio? Glória a Deus, pérolas na palavra do Senhor. Por isso temos que lê-la, não é assim, Paula? Cada pedacinho dela, porque estão como que escondidos, ou seja, nós somos, né, assim, a usar, como eu posso dizer, mas é um mapa do tesouro, né, assim, é preciso procurar para achar, e já com essa garantia que Deus nos dá, que quando nós o procuramos, Ele se deixa achar, e são tantas, 7 anos, você imagina, querida, eu imagino assim, que fofo. Querido, isso diz tanto sobre Deus e sobre o seu cuidado, o seu zelo, sua atenção, sua lealdade e fidelidade para conosco. Amém? Muitas vezes é preciso, sim, querido, suportar a Atalia, né, assim, na sua maldade, na sua malignidade, né, assim, agindo com as suas próprias mãos, na sua própria força, né, assim, né, com violência. Veja que ela foi capaz de matar os próprios netos, que mulher, aprendeu com Jezabel, assim. Então, às vezes, né, querido, mas é o tempo, né, assim, não é nem que Deus precisa, mas que nós precisamos. Ele era só um bebê, o que se podia fazer, né, assim, criança sim, ele não é pronto. Josias me parece que tinha 8 anos, inclusive já foi profetizado sobre ele. Olha quantas gerações já se passaram e ele ainda não nasceu, amém? Mas ele será um rei como Davi, segundo o coração de Deus, né? Coisa linda, vai ser o reinado de Josias, nós vamos chegar lá. E ele começa a reinar, se não me engano, com 8 aninhos, né? Mas veja, bebê, não se tem notícia, né? Era necessário, amém? Né? Esperar esses 6 anos. E o sacerdote ali, nossa, lembrei de Samuel, não é? Então ele cresceu, aí deram a ele, lhe deu o livro, colocou nele a coroa, pensa, coisa mais linda, né? E lhe deu o livro do testemunho. Queridos, né? E é assim que é essa casa do Senhor, né? A casa de Deus, ali simbolizada no tabernáculo ou aqui no templo, né? Lemos segundo a Reis, né? Pronto, daqui vai lá pro vermelhinho, amém? Se você ainda não segue, vamos seguir o pedacinho da Bíblia. Hoje então nós lemos os capítulos 10 e 11. Deixa só eu anotar o seu nome, vamos lá. E amanhã estamos de volta, amém? Eita.
gerando a listinha para mim de 7 horas, né? Hoje eu não consegui mesmo que ele chegar de 7 em ponto, mas esse é sempre o objetivo, esse horário, né, Lê, que nós temos. Paula, querida. E sim, amor. Nós temos também, além do pedacinho da Bíblia, o pedacito da Bíblia, né, Gleice? Que são pedacinhos, pérolas, né, da Bíblia em espanhol, né, Jair? Aure, querida. Isso, lindona. Sim, isso, aí daqui a pouquinho vai pro vermelhinho o nosso encontro aqui, para que outros, né, também passando depressa, possa parar e dar ouvidos à leitura da Bíblia, amém? E também receber do Senhor e da sua porção, né? Ivete, Lília, oi Dani, com 2 N's, né Dani? E Y, Leonice, lindona. Mendes. Eu tô indo agora pro círculo de oração, queridos. E vou levando o nosso Sefer, amém? O nosso livro de oração, viu, Luzinete? Di e Márcio, né? Assim? Di com um I, um H e Márcio. Isso. Aneli. Oh, lindona, sentimos a sua falta. Pois bem, amanhã estamos de volta às 7, né? Assim. Para seguir, Tércia, Jaqueline. Olha a Fabi Manhani, a nossa amiga chique, com esse sobrenome lindo, que eu nem sei se pronuncia direito, Fabi. Janete, Patrícia. Ah, querido, que porção linda, né? Que o Senhor tem pra nós. Eu tô pensando, o que será que o Senhor tem pra nós hoje, gente? Ah, quanto a gente... Nossa! Nós temos pra... Dix, tá certo. Patrícia, Dix, já tá aqui. Ana Paula, né? O quanto nós temos, né? Pra moer, cozer. Fran. Olha, Gleice, o nome da nossa amiga Tuti é. Nós na adolescência tínhamos uma amiga com Tuti bate-bate, é. Com esse mesmo nome, Tuti. Marisa, Edmeia, com demudo, né, assim? Ou é Edmeia Fernandes? Acho que é Edmeia, isso. Bruna. Clícia, olha só, Gleice. Nós tínhamos uma amiga chamada Clícia também. Clícia, Lúcio e Neno Scarpina. Pessoal, Neno. Rosângela, gente, cadê Roselângela, né? Eu lembro dele, hein? Rosângela, M. Tá certo. Antenor Barbosa Queiroz. Seja bem-vindo, Antenor, sempre, né? Ao pedacinho da Bíblia. Glória a Deus. Elimara. Como de costume, nós vamos estar apresentando o seu nome em oração em nossa campanha de Daniel. Essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, né? De manhã. Viu, Kátia? Jonathan, Elimara. Jonathan com 2 T's. De manhã, de tarde e de noite. Ou seja, 6 da manhã, né? Ao meio-dia e 6 da tarde. Né? Assim, Margarida. E quando vamos ao ciclo de oração, que é quase que um dia sim e outro também, né? Nós também levamos o nosso livro das irmãs é pequenininho, mas o nosso é grandão, porque no pequeno já não cabia mais, né, Gleice? Silvana, sim, a dama dos bolos, toda linda ela, ó. Oi, Silvana, querida, que bom te encontrar aqui de novo.
Genival, Vanusa, Genival, Ana Beatriz, amém. Nossa, chegamos a 12. Será que nós chegamos a 3 aqui, seguindo o pedacinho da Bíblia? Genival, Ana Beatriz, e você? Mara Santos, Mara, Neuza, eu quero te convidar, amém? A seguir o pedacinho da Bíblia, né? Neuza, Elcis, com 2 S's, certo. Aqui nós encontramos, né? Para o bom depósito, né? E que seja o bom tesouro, né? De Deus em nós, amém? Seu bom depósito, pérolas, né? Da Bíblia, em versões que talvez você não conheça e que vem para encher o bom tesouro do nosso coração, né? Assim. Marisa, para quando a gente abrir a boca, ser boca de Deus na terra, amém? Pois a boca fala do que está cheio o coração, né? Assim. Renatinho, tá certo. Renatinho no TikTok, amém. Marilza, Cris, Lani. Então eu convido você a seguir um pedacinho da Bíblia. A Bíblia é aqui a nossa bandeira, né, Maria? Maria Barreto, Sirlene, e ela, Aguinalda. Pois bem, queridos, eu preciso ir ali ao ciclo de oração. Vou levando comigo, sim, tem assim, o nosso Sefer, né? Olha só, o nosso livro de oração, né? Esse livro que o Senhor tem diante de si. Você imagina, poderia ser colocado em outra parte, mas ele pediu que colocasse diante dele, né? Esse livro onde está escrito o meu nome e o seu, daqueles que honram o seu nome, ou amam, né? O seu nome. Então, exemplo, né, do Senhor, nós temos o nosso, e é certo que antes mesmo de eu escrever lá, já está registrado, e como nós percebemos aqui, nada passa, né, despercebido aos seus olhos, e todas as vezes que nós acertamos, tem uma bênção de prontidão, né, prontinha, para nos acompanhar, nos seguir e nos tocar, né? Ajude-nos, Senhor, a nos lembrar hoje, em cada escolha e decisão, né, assim, dessa porção que nós recebemos de Ti, né, assim, o quanto vale, né? O quanto vale fazer o que é certo, o que é bom, o que é reto perante aos seus olhos, né? Pois a sua lealdade, a sua fidelidade nos acompanhará, né? Até mesmo quando nós não estivermos mais aqui. Mas é certo que o Senhor é zeloso, porque isso diz muito mais sobre o Senhor do que sobre nós, né? Assim, é o melhor depósito, queridos, que existe, é o melhor investimento, né? E lembre-se que quando nós entregamos ou depositamos a nossa confiança em Deus, é como aquele dinheiro, aquele valor que nós investimos, né? Assim, hoje em dia, e que ali é valorizado, né? Assim, você coloca como eu posso dizer, está ali meu marido, estou esperando, preciso ir, né? Assim, imagine quando você entrega todo o seu coração, amém? Glória a Deus. Amanhã então estamos de volta. Aqui minha Bíblia sem capa. Belinha. Amanhã estamos de volta então de 7 horas, amém? Para continuar a nossa viagem, a nossa aventura pelas páginas da Bíblia. Glória a Deus, eu preciso ir. A paz do Senhor, queridos, até amanhã. Vamos seguir um pedacinho da Bíblia, amém? E um pedacito da Bíblia também. Vamos lá. Ele já está ali de prontidão. A paz do Senhor, até amanhã, de 7 horas. Glória a Deus.